Señoras y señores, buenos días. Es un honor estar aquí en Honduras, en esta presentación, en el 9º Congreso Lechero. Y estoy hasta emocionado de ver tanta gente joven interesada en el desarrollo de la ganadería lechera en el país, ¿no? Entonces, eso me da una grata satisfacción para empezarmos, para hablarmos y discutirmos los puntos. Eu creio que vou trazer a vocês mais dúvidas do que respostas. E se vocês saem hoje aqui com dúvidas, me quedo satisfeito. Porque temos, como o engenheiro Amílcar falou brilhantemente por sua apresentação, temos um futuro que não sabemos o que vai passar. Não temos a segurança de los jóvenes, né, que tínhamos antes. E os tempos cambiam fortemente, os desafios existem. E coisas que não pensávamos há pouco, hoje são essenciais para a produção. Então, nesta meia hora, eu quero tentar passar a vocês aí nossa experiência, nossos erros, porque a mim me gusta muito compartilhar os erros mais do que os êxitos, porque os erros nos ensinam muito, não? Eu sou brasileiro, então já lhe pido desculpas por o portunhol, que em algum momento vai aparecer, se já não apareceu, não? Então, seguimos na apresentação. Então, são 5 pontos básicos, não? Falar um pouco de isso, de los desafios, de como vamos a produzir, de como está a ganaderia lechera de Honduras. Eu, para isso, estudei os dados que a doutora Carmen envia ao IFCN, que é minha fonte de dados para ver a pecuária de los países, né? Eu trabalho em toda a América Latina. Eu hago parte de um grupo de trabalho em América Central, junto com meus colegas Gustavo e Davi. E aqui em Honduras temos a tecnologia lechera como parceiros. Vamos falar das ameaças globais à la produção, os desafios produtivos, a busca de la vaca rentável. E, por fim, a conclusão e as mensagens que vamos a ter, não? Então, o que buscamos? Isso o doutor engenheiro Amílcar já falou. Buscamos aí incremento da atividade ganadeira e de forma sustentável, que é o mais interessante, não? E quando falamos de sustentável, não é solamente protegendo a natureza. Sustentável é um conceito muito mais grande do que solamente um ponto de la natureza. Está relacionado com o homem, a qualidade de vida de ustedes ganadeiros, a qualidade de vida de los empleados. Se nós outros não trabalhamos nisso, não atentamos a isso, não temos uma ganaderia sustentável, não? E o ponto é que o engenheiro falou brilhantemente: eficiência produtiva. Nós outros hemos visto em las investigações que hasta eu trabalho em DSM, é uma empresa que tem uma forte atuação em monogástricos, e a gente de monogástrico nos hacen chistes, não? E hablo assim: todas as investigações com ganado lechero incrementa 2 litros de leite. E às vezes os ganadeiros hablam: chega a gente que eu vou poner tal produto, vai incrementar 2 litros de leite. Eu vou poner tal produto, eu vou incrementar 2 litros de leite. Eu hizo mis cuentas, minha vaca está aí com 80, 85 litros de produção, não? Deveria estar, porque todo ela incrementa 2 litros. Pero devemos buscar eficiência produtiva, eficiência alimentar, conversão do que a vaca come. E aí temos que ver quando a vaca é mais eficiente na conversão e quando é menos. E como temos que poner isso no sistema. Pensar em sustentabilidade e, não há dúvida, consumo de proteína animal é saúde. Quanto mais acesso à proteína animal temos, melhor vai ser o desenvolvimento de nossos niños, melhor vai ser a qualidade de vida, menores vão ser os problemas em la gente maior. Então, temos que estar atentos a isso. Então, desculpe, engenheiro, que é uma forma mais sencilla, não? De falar de la pecuária lechera em Honduras.
500 mil vacas, isso com os dados de FCN, quase 1 mil milhão de litros de leite produzidos ao ano. E um ponto interessante, é onde temos oportunidade, um consumo promédio por habitante de 89 litros. E é algo que, com o desenvolvimento, devemos buscar aí um consumo ao redor de 130, 140 litros, para melhorar a qualidade de vida. Então, temos espaço para crescer, não? E só vamos a crescer com produção eficiente. A mim me gusta o exemplo de los pollos, não? Em Brasil, por exemplo, é uma experiência. Havia um dicho que, quando o pobre come pollo, um de los dois está enfermo, não? Porque era muito caro, muito pouco acessível. E o que passa hoje é que, se quer comida barata, se busca a los pollos, não serem processado, pechuga ou tudo. Isso porque a indústria foi eficiente em produzir um alimento barato. E para a atividade lecheira, para a ganaderia lecheira, passa o mesmo, não? E quando falamos, aí na próxima diapositiva de la pecuária lecheira em Honduras, hablamos de isso, né? Como se evolucionou nestes 25 anos. Se incrementou o número de estábulos, se incrementou o número de vacas por estábulo. Ah, Rodrigo, é pouco, sim, é pouco, mas incrementou. O que passa no mundo? No mundo, por exemplo, em Brasil, ou em México, que eu vou mostrar a vocês, se diminui o número de estábulos, se incrementa o número de vacas por estábulo, e se incrementa por la produção de la leite. Aqui em Honduras temos um efeito de desenvolvimento muito mais forte, onde se cresce no número de estábulos e se cresce na quantidade promédia de vacas por estábulo. Então, é uma atividade em desenvolvimento, mais vacas involucradas com a produção de la leite, e desafortunadamente um incremento baixo em la produção promédia por lactância, não? E quando comparamos, mira México, o que passa? Diminuiu aí quase 30 mil estábulos em los últimos 25 anos. Em Brasil, senhoras e senhores, se cerra um estábulo lecheiro, uma finca lecheira a cada 12 minutos. E isso é malo? Não, não é malo, porque a produção cresceu, pero mais gente saiu da atividade. Não? E por que saíram? Porque foram ineficientes. Pero por la produção, é um ponto, e aqui se passa ao revés, se incrementa, se cresce. Então, temos um futuro brilhante por adelante. Não? E quando falamos de las amenazas globales a la produção de proteína animal, sempre oímos falar. La vaca é culpada por la amenaza, por la produção de gases de efeito invernadero. Se acabamos com as vacas, salvamos o mundo. E os coches? Os coches movidos a combustíveis fósseis. Então, quanto por cento de los gases de efeito invernadero são emitidos por las vacas? Del total. Quando vocês pensam? 14%. 14%. E como temos soluções para mitigar isso? Temos soluções. Temos soluções na forma de produto. Temos um produto que mitiga hasta 60% a eliminação de gases de efeito invernadero. Pero desafortunadamente este produto não genera um resultado concreto para o ganadeiro. Então, é algo que há que ser para a indústria. Habla de consumo de água por animais em pastura, pero esta água é renovável, não é perdida. Uma produção em pastura é hasta responsável por fijar carbono do que perder. Há gente que habla de los efectos deletérios de la proteína animal em la salud. Quero ver como. Há muitas investigações, como les hablei. O consumo mais grande de leite mostrando critérios de melhor saúde. E les desafio a me mostrar um trabalho bueno
bien hecho, cientificamente bien hecho, que pruebe lo contrario. Dr. Amílcar habló de bienestar animal y este es un punto. Si vamos produzir respeitando as vacas principalmente, e o consumidor está de ojo nisso. O consumidor pode pegar na caja de produto com um QR Code e ver o que passa em tu finca. Então, é um ponto que temos que trabalhar. E um ponto interessante, não? Principalmente nos sistemas mais intensivos. A eliminação de nitrógeno e fósforo na água. Este é um tema importante nos Estados Unidos e não é da produção, é da produção intensiva. Por isso, há regiões onde é proibido produzir leite. O órgão ambiental vem e habla o seguinte: não, aqui você pode só fazer levante, criança de novilhas, não pode produzir leite. Não? Ops. E quando falam que a produção de leite, que a vaca é culpável por la produção de gases invernaderos, queria só mostrar um dado. Miren, o impacto de la emisión de gases de efecto invernadero de la leche es de 99 de la emisión, por un índice que es calculado. Mira de la gaseosa, 109. ¿Y cuánto de nutrientes tiene en una gaseosa? ¿Qué nutrientes hay en una gaseosa? Mira, la gaseosa tiene 0,7% de las recomendações nórdicas de nutrição. Ou seja, a gaseosa não tem nutriente nenhum. Nós tomamos porque é de nossa cultura, pero agora a leite tem 12,6% de los nutrientes de las recomendações nórdicas de nutrição. Então, quando habla isso que a vaca é culpável, não, a vaca não é culpável. Pero mesmo assim, temos que buscar modos de eficiência para diminuir a emissão de metano. E pode ser da eficiência produtiva. Mira, aqui é um trabalho mostrando que se reduzimos o intervalo de partos de 18 hasta 12 meses, reduzimos a eliminação do metano por litro de leite em quase 40%. Solo reduzindo, buscando mais eficiência. E quando reduzimos aí o intervalo de parto de 18 para 12 meses, também é uma maneira de buscar mais eficiência na produção, como o engenheiro Amílcar falou. Mira a quantidade de vacas em lactação, por exemplo, se consideramos aí 100 vacas, se temos um intervalo de parto em 18 meses, de las 100 vacas que você tem, só 55 estão em produção. Imagina se você tem uma tienda ou uma planta, onde você tem 100 funcionários, pero solamente 55 trabalham. 45 estão de vacaciones ou estão descansando. O que vai passar com você? O que vai passar com o dono de la tienda? Vai quebrar, não? E assim se passa. Se temos poucas vacas produtivas e se temos muitos animais improdutivos, é um dos pontos mais desafiantes para a produção animal. Então, quais são os desafios produtivos? Mantenimento da vaca em produção. Este é um problema para quem alimenta pouco as vacas, produção em pastura, porque a gente que tem vacas confinadas de alta produção, isso não passa. Passa. Um dos grandes desafios hoje de la genética avançada, de la alta produção, é como mantengo minha vaca em produção por mais tempo. O custo de criança de um animal, normalmente, isso se cambia muito pouco, se paga no meio da segunda lactância. E como fazem muitos sistemas lecheiros, onde eu desecho a vaca em la terceira lactância. Eu tenho uma perda de capital muito alto. Eu tenho que buscar o pique da produção de la leite.
Quanto mais leite a vaca llega a su pique, que se passa aí ao redor de 60 dias, 50 dias depois do parto, mais leite a vaca vai produzir durante todo o tempo. 1 litro a mais no pique são 200 litros de leite a mais na lactância. 2 litros, 400, e assim se vai. Temos que trabalhar na persistência da lactância. Se não tenho um animal persistente, tenho que fazer um intervalo de parto o mais curto possível. E diminuir ao máximo a idade ao primeiro parto. Porque uma novilha, hasta que chegue ao primeiro dia de produção, é um fator improdutivo na propriedade. Pero é uma inversão. Sim, é uma inversão. Pero hasta que este animal empiece a produzir, esta inversão é uma inversão improdutiva. Então, temos que fazer com que este animal llegue à produção o mais pronto possível, não? Então, queria dizer-lhes aqui os principais indicadores de lucratividade. Quem quer manter em la atividade lecheira, quem quer crescer em la atividade lecheira, eu sou muito malo eu não creio em verdades absolutas, pero este é um caminho bueno. Atentem a estes 5 pontos. Atentem. Primeiro ponto, porcentagem de vacas em lactância frente ao total del rato. Quanto mais animais improdutivos eu tenho, pior para mim. Quanto mais vacas em lactação eu tenho, frente a los animais em período de transição, melhor. Este é um ponto. Quantos litros de leite por hectare eu produzo por ano? Esse está relacionado com o capital que eu tenho inversionado. Este é um ponto muito importante. Nas visitas que eu pude fazer aqui em Honduras, eu vi uma propriedade que tem este número fantástico, não? Qual é a inversão de capital, ou seja, qual é a estrutura que eu tenho e quanto custa a estrutura para produzir 1 litro de leite? Porque o que passa é que esta estrutura, na hora, vai necessitar reparos, vai ter que ser reconstruída. E isso vai afetar a saúde financeira de mi rato. La margenícola por ano e a taxa de retorno de capital. Esses 5 pontos respondem por 90% do êxito na atividade pecuária. Isso não sou eu que estou falando, é a pessoa mais competente que eu conosco em termos de administração de lecherias. E estávamos falando acerca disso, né? O que a gente está sendo equivocado e saindo da atividade, e o que a gente está fazendo certo e crescendo e seguindo na produção lecheira. Este é um ponto muito interessante. Eu nasci na finca lecheira e eu me recordava que o tipo que tratava as vacas ponia a mesma quantidade de ração para todas as vacas, independente da produção, do período de lactação. E este é um ponto importante. Às vezes perguntamos a los ganadeiros, na experiência de Brasil, quando a vaca é lucrativa. Ou seja, vamos pensar na lactância de 300 dias, mesmo que não seja. Vamos pensar aí, 100 dias primeira parte, 100 a 200 a outra e 200 a 300 a outra. Quando a vaca é mais lucrativa? Não há dúvida, senhores. É nos primeiros 100 dias de lactância. Então, você vai passar um momento onde o preço da leite vai cair. Eu não vou não vou cambiar a quantidade de alimento deste animal que está recém-parido. Que chegou a hora na lactação, eu vou, quizás, diminuir da vaca no final da lactância, porque para aquela lactância a vaca já produziu o que devia. Quede atento a isso. 80% de tu ganância está em los primeiros 100 dias. Então, há que preparar a vaca bem, fazer um preparto bem hecho, para que esta vaca pueda chegar bem à lactância, atingir a um pique de lactância. Eu já falei antes que cada litro no pique são 200 litros na lactância total. E isso faz com que os índices de lucratividade venham, además de los índices produtivos, não? Porque não existe receita de pastel. E os 80% de lucro se passa porque
a vaca está mobilizando grasa e proteínas da natureza da vaca, né? Então, e outro ponto, e neste ponto a vaca se recupera para a reprodução. Esse é um dado que se eu atraso a idade ao primeiro parto, aqui de 24 para 30 meses, eu atraso 16 meses em la idade para recuperar a inversão que eu hice na criança. Então, temos que atentar à criança. Eu les digo, por minha experiência em América Latina em general, que muitos ganadeiros hoje quebram por erros em la criança, por investir mal em la criança, sem investir pouco, sem investir muito, ou investir no momento inadequado. Esse é o mesmo, não? Se temos aí uma idade ao primeiro parto de 36 meses, em um rato de 100 vacas, o impacto financeiro ao mês pode chegar aí ao redor de $7.500, não? Então, a búsqueda da vaca rentável, quando empieza? Empieza o momento que a vaca prepara para parir. Temos que pensar o seguinte: câmbio. Quando empieza a lactação, empieza 30 dias antes do parto da vaca. A vaca em pré-parto deve ser tratada como uma vaca em lactância. E temos muitos trabalhos mostrando exatamente que, se invertimos bem em la vaca pré-parto, o retorno da inversão passa de los 10 para 1. Ou seja, para cada dólar ou lempira que eu vou invertir a la vaca em pré-parto, se volve ao mínimo 10. Prepara, mantenha a vaca em atividade. Às vezes pergunto a gente, quando a vaca chega a seu potencial máximo de lactância? A gente normalmente habla em la terceira lactância. Não. A vaca chega a seu potencial máximo em la sexta lactância. E às vezes nós outros não sabemos isso, porque não alcançamos a ver a vaca em la sexta lactância. O que temos que medir? Idade ao primeiro parto, número de lactações, intervalo de parto, manter este animal produtivo, né? E a remuneração do capital. A vaca é um capital. Se eu tenho que desechar temprano, eu perco aí mais ou menos 25.000 lempiras de perda econômica. E tenho que estar atento ao custo do alimento. E isso vamos discutir mais adelante, não? E a vaca, não se olvide, é parte do sistema. Eu tenho um sistema de produção e tenho que ter a vaca ideal para isso. Eu tenho um sistema de produção cerrado em freestyle, compost barn, cross ventilation, camas calientes, lo que seja. Eu tenho que ter uma vaca de lactação de 8, 9, 10 mil quilos. Eu tenho um sistema em pastura, eu posso adaptar. E se eu pergunto, onde está a vaca rentável? É uma vaca de 4 mil quilos por lactação, com 280 dias de lactância? Solamente em pasturas ou com pouco suplemento? Ou é a vaca de 12 mil quilos? Qual é a resposta? Não sei. Para Honduras? Não sei. Em Estados Unidos é a vaca de 12 mil quilos? Não, porque há sistema de pasturas em Estados Unidos muito eficientes. Esta vaca de 4 mil quilos não é lucrativa? Como não é? Nova Zelândia é o país que produz 3% de leite no mundo e manda no mercado mundial. Um país que não deve ser mais grande do que Honduras, onde o grano não chega porque é muito caro, e tem um sistema de produção que desafia todo mundo. Então, jovens, vocês que vão sair da atividade, desenvolvam o sistema hondureño de produção, porque aqui estamos em uma região tropical, e como o engenheiro falou, o sistema tem que ser eficiente. E se pode ser eficiente com manejo de pasturas, com pasturas de boa qualidade.
com genética adequada a este sistema de produção, não? E aqui um ponto, né? A oportunidade de uma vaca madura e que mostra claramente que temos o melhor retorno econômico se mantenemos as vacas por 5 ou 6 lactações no sistema. Este material está de consulta, este material vai estar disponível a vocês e seguimos adelante, não? Então, volvendo ao tema, produção sustentável, respeito ao ambiente, geração de lucro e bem-estar social. Se não há isso, não é sistema sustentável. Não? Como você pode pensar que um trabalhador em uma ordenha vai manter os pezones limpos se o tipo não tem água limpa em sua casa? Se o tipo não tem a cultura de lavar as mãos antes de comer? Se o tipo em sua casa, em la hacienda, não tem um banho decente? Não? Então, produção sustentável é isso, bem-estar social, e é eficiente. Não há produção sustentável. Eu quero produzir uma leite onde a vaca só come pastura, eu vou vender este leite a um mercado que a gente que quer pagar mais por isso. Sim, é um mercado pequeno. Por quê? Sustentabilidade sustentável é eficiente, genera lucro e bem-estar. Isso não pode se olvidar, nunca. E aqui, repetindo o que já falei, né? Uma vaca sem produção hace mal ao bolsillo e à natureza. Porque é a vaca que não vai generar plata, é a vaca que vai emitir gases invernadeiros sem produção e realmente vai causar problemas, né? E quando falamos de dieta, falamos do último tema da apresentação, tenho poucos minutos para falar de isso. Temos que pensar, e aqui eu creio que vão ter aí brilhantes apresentações acerca disso, não? Temos que pensar na composição da dieta, e aqui está a pirâmide. O mais importante, logicamente, o forraje, a fibra, os granos, vienen os minerais e aditivos, que é nosso negócio, pero não há como suplementar minerais se não há comida. Vienen as grasas e os aditivos. Não temos que ter todo isso pensado, pero o mais importante é ter um voluminoso de qualidade. Se em pasturas, se em silagem. E um ponto interessante, normalmente, os buenos alimentos são mais caros, não? Se eu tenho um alimento melhor, este alimento é mais caro. Um grano, uma harina de soja, uma ração, uma mescla, não? Pero em voluminosos, é ao revés. Uma silagem de maíz bem hecha, é uma silagem de maíz quando a produção por hectare foi alta, que não tuvo problemas, que a produção de grano foi boa. E esta ensilagem, o quilo de matéria seca, de matéria natural deste material, vai ser mais barato do que uma silagem mala. O que é uma silagem mala? Que foi produzida sem os tratos culturais adequados, uma baixa produção por hectare, uma planta deficiente que sofreu ação de insetos, de plagas de todo modo, sem nutrientes. E isso vai generar um produto de pior qualidade e mais caro. Então, a produção de voluminosos é a clave por la eficiência de produção. E quando falamos aí de silagens calientes, podridas, vão diminuir o consumo, vão perder nutrientes. Temos que estar adequados se vamos fazer silagem. Qual é o ponto de matéria seca que vai generar uma fermentação adequada? Temos muitos problemas com hongos, com micotoxinas, que vão afetar a saúde da vaca. E aí, se eu tenho um barro volumoso, eu necessito muito concentrado, eu tenho uma dieta cara, e tudo que falei antes se perde, não? E não vou ver plata ao final do dia. Então, estar atento à qualidade do voluminoso, sem pastura, sem animais conservados. Sempre temos desafios. Sempre temos desafios.
Não pensamos que em uma produção intensiva, a gente às vezes não processa o grano e esse grano que é caro é perdido em la digestão. De la mesma forma, se ensilamos com alto contenido de água e baixo contenido de matéria seca, vai ter uma fermentação inadequada e assim se vai. E quando hablo de concentrados, é o mesmo, né? Pensamos em um maíz de boa qualidade, uma harina de soja de boa qualidade. Los coprodutos ou subprodutos de la produção de cerveja, por exemplo, é uma excelente maneira de incrementar a produção e buscar rentabilidade. E quando falamos aí de misturar todo, não? Calculando a RTM, é de poner todos estes ingredientes em um solo, em um mixer, e neste mixer vai misturar todo. Quando a vaca der uma bocada, vai comer ele voluminoso e concentrado ao mesmo tempo. Assim vai ter um ambiente ruminal mais adequado. Pero temos que separar por grupos, não? Se eu tenho só um grupo, eu tenho que poner aí ao redor de 15% acima do promedio de produção para atender o requerimento de todos os animais. Se eu tenho 2 grupos, isso barra para 10. E se eu tenho mais grupos, isso barra para 5. Ah, Rodrigo, quer dizer que quanto mais grupos tenho, melhor? Sim, do ponto de vista de técnico. Pero de ponto de vista de possibilidade de fazer o trabalho, quédate atento. Eu já vi haciendas que fazem 7 grupos de produção. E pobre del tipo que tem que fazer 7 dietas, não? E ao final da terceira dieta, o tipo já não sabe se é da quarta, da quinta, se equivoca todo, se enoja, se faz um mau serviço, porque és humano, não és um X-Men para a produção animal, não? Temos que ver isso, temos que ver o limite de nossos trabalhadores. E quando falamos de dieta, aqui estão 3, não? Pero aí o chiste de las 5 dietas de la hacienda. A lo que o nutricionista desenha, é uma, quando põe no papel cambia, quando chega ao mixer cambia, quando chega ao comedeiro cambia, e quando a vaca come, cambia. Então, a dieta 1 é totalmente distinta da dieta 5. E aí temos vários meios de monitorear as dietas, se estão adequadas ou não, medindo aí no início, meio e no fim do comedeiro, se há estabilidade, se os níveis, através desta saranda de Penn State, se os níveis de cada nível da saranda seguem os mesmos. Há que ter estabilidade nisso. Poner aí de uma forma muito sencilla, um trabalho muito tranquilo, né? E uma forma muito clara de monitorear a qualidade da mescla e a qualidade da dieta. Por conta de queria mostrar-lhe o seguinte, né? Produção de leite não tem receita de pastel. E a vaca não lhe gusta de coisas complicadas. Busca as formas simples. Atente, conheça a fisiologia da vaca. A vaca lhe diz, às vezes, este é tema de outra apresentação, pero pergunta a vaca que ela responde. Atenção a los índices claves de lucro, de ganância. Uma atividade é sustentável se tem ganância. E se quer atento às trampas, às vezes caímos em trampas. Hacemos uma inversão equivocada, acreditamos em um produto mágico. Nós outros brasileiros adoramos um produto mágico, né? Uma pastura que vai crescer sem adubação, vai ter um nível nutricional altíssimo e vai suportar 20 animais por hectare. Isso passamos buscando por 20 anos e temos o país contaminado por braquiária umidícola, que não oferece nada dessas coisas, né? A búsqueda de la forrajeira milagrosa. Então, atente às trampas. Não há nada que, a maioria das vezes, é uma oportunidade que genera um ganho absurdo. Pero mantenha a atividade assim. Separa custo de inversão. Custo é algo, inversão é outra coisa. O custo é que eu compre
um equipamento que está muito além das possibilidades que eu posso utilizar. Inversión, comida para a vaca em los primeiros 100 dias, não é custo, é inversión, que é uma vaca que vai te responder. E, sem medir, não há como melhorar. Isto falou meu companheiro argentino ayer, pero já tinha, não puso, não. Sem medir, não há como melhorar. Eu creio que estou no tempo. Graças a todos. E estamos aí no stand de tecnologia lecheira. Se alguém quer falar e discutir alguns desses pontos, estou totalmente à ordem. E muito feliz de estar aqui hoje. Muitas graças.